Vamos lá, Valu e amigos aqui da Samuca TV. E eu até postei assim que terminou o jogo, né, nas minhas redes sociais, dizendo o seguinte: tinha que fazer muita força para conseguir perder esse jogo hoje, e o Cruzeiro fez. Inacreditável o que presenciamos aqui no Maracanã. O Pedro trouxe aí um dado interessante sobre essa questão de gols esperados, né, que tem a ver com aquilo que você produz na partida. E o Cruzeiro bateu isso hoje em todos os jogos aí como visitante na Série A do Campeonato Brasileiro. O que isso significa? Que o time criou e criou bastante. Dá pra gente buscar aqui na memória, inclusive no segundo tempo, a primeira chance, grande chance do segundo tempo, antes do gol do Fluminense, é num passe de trivela do Verón pro Caio Jorge, e que o que o Arias fez com muito mais dificuldade, o Caio não conseguiu fazer, né? Ele finalizou no alto, não um chute cruzado, ela bateu na rede, a torcida até que estava do outro lado lá achou que tivesse sido gol. Então, o Cruzeiro voltou para o segundo tempo do jeito que terminou o primeiro tempo, criando e errando, numa facilidade absurda o time do Cruzeiro hoje para perder boas chances, né? E isso, quando você, principalmente fora de casa, faz isso, vai baixando a confiança e o cenário de derrotas que o Cruzeiro já teve em várias oportunidades nesta mesma Série A do Campeonato Brasileiro, de que você criou, não aproveitou, o adversário vai lá e faz um gol e aí acaba o jogo. E foi exatamente o que aconteceu. A partir do gol, o Fluminense se fechou. O que o Cruzeiro encontrava de espaço já não encontrava mais com tanta facilidade. Vieram as substituições e aí o Cruzeiro foi se perdendo, né? O Wallace entrou para fazer uma função ali que o Diniz, ele costuma fazer isso quando o time está perdendo, fez várias vezes no Fluminense, em muitas vezes deu certo, em outras não deu certo, testando uma saída de bola mais qualificada, podemos dizer assim. Colocou o Barreal, que hoje não entrou bem, aí o garoto Tevez e depois o Peralta no finalzinho e o Kaique. Dos que entraram, o Tevez não tem como a gente... que ele recebeu ali de uma oportunidade ou outra, ele tentou dar sequência, mas é só a estreia do garoto. E o Peralta, depois dessas substituições aí, depois daquela chance do Caio Jorge, a única que teve veio numa jogada do Peralta, que ele deu um bom cruzamento e o Fábio fez um milagre aqui no Maracanã, na chegada do Matheus Henrique. Mas o primeiro tempo, na minha opinião, o Cruzeiro desempenhou e desempenhou bem. Para criar aquele tanto de chance lá, você não cria aquele monte de chance de várias maneiras se você não desempenhar, né? Não é uma chance de, deu um chutão para frente e ela sobrou. Não, o Cruzeiro em várias oportunidades conseguiu sair jogando de trás, como gosta o Fernando Diniz. Teve erro? Obviamente que teve erro. É um novo formato de se jogar. E vai ter mais erro, até que todo mundo assimile o que é o jeito Fernando Diniz de jogar. Mas o Cruzeiro conseguiu sair por várias vezes e aí abria campo. Então, só que a tomada de decisão, ela continua sendo equivocada na maioria das vezes que o Cruzeiro chega com um ataque promissor. Então a gente pega aquele lance do Caio Jorge, é um gol inadmissível de se perder, o Fábio fora, e começou numa boa jogada do próprio Caio Jorge com o Lautaro Dias. O Lautaro dá o passe pro Verón, ele tenta driblar o Fábio toca na bola, acho que até na passada ele nem viu direito, tromba com o Verón e ela sobra pro Caio. Ele tinha duas opções, finalizar rápido e forte ou tocar pro Matheus Pereira. Ele escolheu finalizar, imaginou que tivesse sozinho, estava o Samuel Xavier chegando para pressionar. Depois teve esse lance aí do Verón, estava impedido ou não estava impedido, foi outra boa chegada do Cruzeiro. O Lautaro teve outras oportunidades de dar sequência na jogada e escolheu o pior caminho. Teve uma bola num cruzamento, acho que do Marlon, que ela sobrou para o Matheus Pereira, demorou a finalizar. E aí o Cruzeiro vai empilhando chance, empilhando e perdendo a confiança. E além disso teve uma outra do Matheus Henrique,
estava quase ali próximo da pequena área e chutou muito fraco, ela passou à direita do gol do Fábio. E o Fluminense, às vezes que ele chegou, foi em vacilos ali, ou do Zé Ivaldo, ou do próprio Vidalba, que o Ganso quase faz numa daquelas saídas de bola do Cruzeiro, mas em vários outros momentos o Cruzeiro conseguiu sair da pressão. E isso é um trabalho que vai ser implantado, principalmente agora, com essa data FIFA. Então, o Cruzeiro sai daqui derrotado num jogo em que ele tinha que fazer muita força. Eu volto a repetir esse termo porque o Cruzeiro fez muita força para perder esse jogo. E o gol que o Fluminense faz, o Diniz, ele reconhece na entrevista que foi um erro, um vacilo até, não sei se ele usou a palavra infantil, mas foi um erro de... Tava o Veron com o Vidalba, o Arias toca no Ganso e passa. Aquilo ali é um básico, né, no futebol. Tocou e passou, vai receber nas costas de alguém que não acompanhar. E foi justamente isso que aconteceu. E aí mostra a diferença técnica, né? A qualidade. O Arias teve uma chance, dificílima chance, e ele conseguiu fazer um gol importante para o Fluminense. A partir daí, o jogo realmente acabou. O Cruzeiro foi tendo cada vez mais dificuldade para chegar, e são pontos que vão precisar de serem trabalhados. Agora, um time que cria o tanto de chance clara que o Cruzeiro criou no primeiro tempo e não faz, esse time, ele fatalmente vai ser castigado, porque a incompetência, ela vai gerar derrota, né? Não tem como. Ah, o time é muito incompetente e venceu. Não tem como. Não tem como. E é isso que a gente espera que vá ser corrigido. Foi até a pergunta que eu fiz para o Fernando Diniz. Como que vai corrigir isso? Porque o caminho para se criar é o trabalho do dia a dia, né? Então, o trabalho do dia a dia, do Fernando Diniz, da comissão técnica, de qualquer técnico, né? É fazer com que o time, ele crie as oportunidades, que eu acho que é mais difícil. Agora, se você criar e não conseguir colocar a bola no gol, aí é o desafio que eu quero ver. O que o Fernando Diniz vai fazer nesta parada para a data FIFA, quando ele terá aí 2 semanas de treino até a volta diante da equipe do Bahia. Então, o que eu saio daqui do Maracanã é com uma insatisfação grande, porque era jogo para somar 3 pontos. Se o Cruzeiro empata ali o jogo, eu estaria com o mesmo sentimento, um sentimento de derrota, porque era jogo para somar 3 pontos e somar com uma certa tranquilidade. E o Cruzeiro consegue transformar isso em uma derrota como a que foi, ressuscitando aí mais um time nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Então, sobre a coletiva, acho que o Fernando Diniz, ele trouxe aspectos aqui que o Cruzeiro realmente criou. E criou para, mais uma vez, para vencer um jogo. Da mesma forma como errou, e errou em excesso. E quando você erra em excesso, você vai ser castigado em um jogo. Você ser incompetente vai produzir derrota, né? Não tem como. Um time que é incompetente, que cria e perde aquele tanto de chance no primeiro tempo, com aquele espaço que estava sendo dado pelo Fluminense. Era jogo... Gente, não era jogo para o Cruzeiro vencer por um placar mínimo, não. Era para vencer por um placar. E o Fluminense ia dar cada vez mais espaço, né? A partir do momento em que você fizesse um gol, aí era para abrir a porteira, né? Mas a incompetência foi muito. Então, só para concluir lá, quando o Marlon fala de cobrança, que seja essa cobrança também aí dos jogadores, né? Porque a mudança de técnico, ela já aconteceu, né? Não vai mudar. O que tem que mudar agora entre os 11, né? Entre os 11 e os 5 que vão entrar. E aí vamos ver o que vai fazer o Fernando Diniz nesta parada aí para a data FIFA, para com que o Cruzeiro continue criando, mas que coloque a bola lá na casinha, né? Que
que é o principal para gente sair desse calvário, né? Que é a dificuldade absurda para se fazer gol. Dificuldade absurda que o Cruzeiro tem jogo atrás de jogo para marcar um gol. É um parto, é um parto.